Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Steve Charlie Podcast. Você tá bem, Steve? Eu tô bem, cara. Tá bem? Tô muito bem. Bom, porque hoje nossa convidada é só um pouquinho polêmica. Bota polêmica nisso, hein? Lara Russa Nesteruk. Isso. Tudo bem com você, Lara? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou fã do trabalho de vocês, tanto na polícia, quanto como colírio dos olhos das meninas, que ficam sempre muito felizes quando a gente coloca vocês na tela. Lisonjeado nesse momento. Pessoalmente não é tudo isso, confesso. Mas é muito bacana estar aqui. Complicado. Excelente. Antes de começar, Lara, eu quero só entregar para você aqui, com todo carinho e honra, uma cartinha da Steve Charlie e três presentinhos que a gente... Quem é o responsável pela arte do que vocês fazem? Daniela, a nossa queridíssima Daniela. Daniela, Sem de ela, parabéns. isso aqui não funcionaria da maneira que funciona. Muito bom. Parabéns. Posso abrir ou Por eu favor, abro depois? por favor. Mistério. Essa é a coleção nova Steve Charlie. Me vejo usando com cintão. Ó, sabe? Assim, excelente. bota aqui, correntona, pans. Dando tiro. Que é aquela coisa do paradoxo, sabe? Entre gostar da polícia, mas gostar da música do bandido. Isso, aí, puta, vocês vivem isso também, não? Não faz pode falar. parte. O Diego, ele ouve umas músicas meio de rap, mas ele é, né, meu? Meio de rap, claramente ele não é do rolê, né? Não é do rolê. Claro. Muito Não novo, combina né, Lara? muito com o Muito Diego. novo. Não pegou a época hora de 30 malhação. anos, gente. Não Não, tem tem, Mamonas fuder. Assassinas. Entendi. não sabe o que é deixar um suco na mesa e levantar. Não tem ideia. Não Então sabe. tá bom. Não tem ideia. Muito bacana. Chegar Obrigada. a minha hora ainda de zoar aqui no podcast. Será? Eu acho que não também. Alguém dê mais uísque pra ele. Lara, muitas polêmicas, mas me fala uma coisa. Quem é Lara Nesteruk? Nossa, bem Marília Gabriela, É, né? Muito foda essa Só pergunta. pra conversar. Então, na verdade, eu acho que o negócio tudo começou na internet, né? Antes da internet, eu fui ver, ainda foi esses dias, eu fui ver que agora em novembro faz exatamente 10 anos que eu tô lá, uma decana. E a internet veio muito assim... Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de imagem. Então, eu lembro quando tinha... Você não é dessa época, mas você lembra do Fotolog? Lembro do fotógrafo. Lembra dos... E aí eu achava aquilo muito legal, eu gostava muito disso. E aí quando o Instagram caiu na minha mão, porque um amigo meu me colocou lá, era uma rede social de imagens, né? De fotos, não era essa bagunça que é hoje. E aí acabei entrando lá por isso. E eu me lembro da primeira vez que eu vi que aquilo era um lugar de onde dava para ganhar dinheiro. Porque um paciente no consultório chegou e disse, eu vim pelo Instagram. E aí, naquele dia, eu falei, tá, já entendi, então é daqui que vai vir. E aí eu fiquei ali no Instagram, na internet, pela nutrição por muitos anos. Como nutricionista. Como nutricionista. Sempre compartilhando muito mais vida pessoal. A gente até estava falando isso aqui fora da gravação, né? Mas no fim das contas, por mais que você estude, ou pense, ou trabalhe, aquela coisa meio Big Brother, aquela vidinha meio... Olhar vocês gravando, olhar a gente se arrumando, olhar a gente falando uma trivialidade, é o que acaba levando o rolê mais pra frente. E aí eu notei isso bem cedo. Então, sempre mantive ali de um jeito meio pessoal, e aí acabou que, no fim das contas, algumas pessoas terminam por se identificar com o que dá errado. E aí, sacar isso pra mim foi uma sacada, assim, foi a questão que me deixou ali. Em vez de mostrar o que dava certo apenas, eu fiquei mais confortável de mostrar o resto. Vida real. E saber que a galera se identificaria justamente onde a gente erra, onde não dá certo, onde não é tão bom. Não mostrar só a perfeição, né? O mundo... Exatamente. Mas essa virada de chave não foi tão no começo que você teve com a Eu internet. acho que foi, porque foi no primeiro hater, né? Vocês já têm muitos? Já tem. Não é maravilhoso? Faz parte. É, já no primeiro você nota que... Esse tom da voz é ótimo. Já no primeiro você nota que dá pra levar aquilo numa boa, porque no fim das contas, se qualquer pessoa tivesse uma câmera por perto o tempo todo, qualquer pessoa seria extremamente odiada. Então, eu acho que foi ao notar isso que eu falei, tá bom, então vou deixar isso aqui de vez em quando aparecer aqui. Sempre na medida da classe, que às vezes a gente perde, mas de uma forma que seja... sei lá, boa o bastante para que alguém olhe e fale, pô, tá aí, é uma pessoa de verdade, a gente se identifica. Porque eu acho que a gente tá muito carente de heróis, pra caramba. Não à toa, pessoas como eu e outras pessoas acabam sendo admiradas e gostadas. Mas já que esse é o cenário, se a Via Crucis virou circo, eu tô aqui. E nessa época, como nutricionista, começou a dar problema com a parte da nutrição? Cara, com a parte da nutrição é porque, na verdade, eu levei muito na cabeça, porque na minha época... Nossa, eu nunca cheguei a falar essa frase tão cedo. Na minha época... Você ainda não pode falar isso, Steve. Tá muito novo. É aquilo, se ele for falar... Aquela linha de nutrição que explora uma possibilidade de fazer uma dieta mais baixa em carboidratos, mais alta em gordura, era muito nova, muito nova. Então, eu lembro que a gente tinha um grupo no WhatsApp de 11 ou 14 meninas, e nós éramos as primeiras no Brasil a embrace, né, a pegar
essa linha para explorar, para estudar e tudo mais. Então, a gente, naturalmente, por falar uma coisa muito diferente do mainstream, muito diferente do que era o usual, a gente acabou ficando um pouco em evidência e acabou tomando muita paulada. E aí foi justamente olhar essa paulada no começo, pela profissão, pela nutrição, que evidenciou a coisa toda. Então, a gente engatinhou para que pudessem correr. Então, na nossa época, quando a gente falava sobre esses assuntos que hoje são tão comuns e que hoje são tão, sei lá, dia a dia, era uma coisa que chamava muita atenção. Chamava a atenção das pessoas, chamava a atenção de quem não concordava, chamava a atenção dos conselhos, chamava a atenção de outros profissionais da área. E essa chamada de atenção, né, essa coisa de ficar em evidência de alguma forma, é o que terminou por fazer a luz ficar mais ali onde a gente estava. Você teve muito medo, assim, de exposição na internet ou não? Como que é? Eu devia ter tido mais. É? Eu devia ter tido muito mais. Mas você foi bem tranquilo esse início? Foi porque eu gosto do caos. Eu me dou muito bem no caos. Eu sou muito boa no agudo. Eu não funciono bem no crônico. Então, na trocação, eu me viro bem. Eu não me viro bem se eu precisar manter aquilo. Então, essa coisa do na hora, de responder na hora, ou de não se abater na hora, eu lido muito bem. E aí, eu penso que na internet se dá muito bem quem tá mais para esse lado, se for pensar num espectro, né? E aí, nesse espectro, eu acho que eu tava mais pro lado que se dá bem na hora que o circo tá pegando fogo. Então, medo, zero. Ali. Mas Hoje eu não tenho medo, eu tenho um respeito. Hoje eu tenho um bom respeito, então, pela paz. Então, hoje, realmente, a coisa é muito diferente de 5 anos atrás. 5 anos atrás, eu não teria medo de falar nada, eu falaria numa boa, levaria a pancada numa boa, faria muita grana da pancada, porque foi uma coisa que eu aprendi a fazer muito cedo. Mas hoje, depois de um tempo, acho que eu estou um pouco mais pela minha paz. Mas esse caminho todo de internet, que agora você vive da internet, como é que você vê isso daqui desses anos pra frente? É muito interessante isso, de verdade, porque dá para viver ainda, com certeza. Aliás, eu acho que nunca deu tanto. Quando as pessoas perguntam sobre isso e perguntam sobre um mercado saturado, uma possibilidade de repente, não dar mais para fazer isso, eu acho que é diferente. Não vai bem saturar o oposto. mercado. Não vai. Não. Não, acho muito difícil, porque é justamente ao olhar que tem tanta gente fazendo online, tem tanta gente ganhando dinheiro com online, que você pode tirar a resposta de que não está saturado. Quanto mais gente tem conseguindo fazer aquilo, significa que mais espaço tem. A questão é que, como em qualquer área, imagine em qualquer área, a saturação não é pelo número de pessoas eficientes, é pelo número de pessoas, ponto. Tá então, bom. sim, tem muita gente fazendo. Sim. O que não significa que tem muita gente boa. Na verdade, a minoria é boa, né? Tem E muita é inversamente gente, proporcional. Quanto mais gente tiver, menor vai ser o número de pessoas que realmente são eficientes naquilo que fazem. quantidade versus Exatamente. qualidade. Mas, óbvio, nesse caminho de internet, a gente estava falando, e principalmente por você ser mais polêmica, a gente falou de haters. Mas vocês acham muito isso? Porque a gente já citou isso umas 6 vezes aqui. O Diego citou. Você já foi muito cancelada? Eu lembro que o primeiro cancelamento foi que na época não chamava cancelamento. A primeira vez que todo mundo choveu lá por algum motivo foi uma coisa pesada. Foi pesado pra mim porque atingiu minha família. Eu lembro que foi ali que eu falei, entendi que pode ser bem sujo. Então eu me lembro do meu pai, que é um cara que não tem traquejo com redes sociais, ou da minha avó, que hoje tem mais traquejo, mas na época não tinha, deles ligarem preocupados, dizendo, é verdade isso aqui que eu tô lendo e tal. Ali foi um marco, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, por algum motivo que agora, sinceramente, eu não saberia dizer exatamente o que é, porque a coisa vai desmembrando. Quase um cancelamento, não chegou a ser. Não, chegou, mas é que não chamava isso. Tá. E aí, eu lembro que quando aquilo aconteceu, eu na época entrei em contato com uma conhecida, a gente não chega a ser amiga, mas é conhecida, e não tem ninguém que é tão grande na internet e que enfrentou tantos cancelamentos quanto ela. E aí, eu ingenuamente ainda falei pra ela, eu tenho vontade de ir lá nesses perfis que estão falando isso e conversar com a pessoa e falar, fala comigo, o que você quer saber, eu te conto e tal. E aí eu nunca vou esquecer, porque ela me falou assim, olha, primeiro não faça isso em hipótese alguma. Ela falou, nunca converse com quem tá te cancelando. Nunca converse com quem tá falando mal de você. E aí, eu lembro que nessa hora ainda lembrei de Maquiavel. Porque Maquiavel, em O Príncipe, ele fala que é muito melhor ser temido do que amado. Do que quem amado. Ama atrai. Exatamente. E aí ele falou, então, a coisa de você tentar chegar em quem tá falando mal ou cancelando e tentar fazer com que essa pessoa goste de você é totalmente no avesso do ser temido e respeitado. Então ela falou, a primeira coisa, você não explica nada. Até porque quem gosta de você não precisa da explicação. E quem não gosta de você pode dar toda a explicação do mundo que não vai funcionar. Mas aí a segunda coisa que ela falou é isso, eu guardei, e foi dali que eu mudei o jeito de lidar com isso. Ela falou, olha, sofra, chore pra caramba, só que nas Maldivas.
Excelente. Ela não tem ideia de que o peso do que ela falou pra mim foi esse. Porque ela falou isso no meio de um monte de coisa e tal. E aí eu falei, é verdade. Então, assim, olha, foi uma frase que eu falei recentemente que ficou na minha cabeça, porque sabe aquela coisa quando a gente fala é que a gente assimila? Então, assim, o meu sofrimento hoje em dia, já que eu lido com a exposição, o meu sofrimento custa muito caro. Então, eu não saio de um sofrimento sem ter ganhado muito com aquilo. Se vai expor a dor, coisa que eu acho que a gente sabiamente não deve fazer, e a vida inteira eu sempre falei que na internet o ideal é que a gente não sangrasse em tanque de tubarões, eu ainda penso assim, mas em alguns momentos da minha vida eu acabei fazendo isso, ok, mas vai sair caro. Vai sair caro. Tem que compensar, porque senão é só só perda. dor, não tem exatamente. porquê. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. A Lara parou com a nutrição? Parei. Parou? Faz o quê? 1 ano e meio, 2, de repente, por aí Tem eu entreguei. saudades? Não tem? É errado. Não, de jeito nenhum, continua assim. Não, na verdade, e foi uma coisa bem natural, porque então eu atendi no consultório por muito tempo, e aí foi depois de muitos anos no consultório e palestrando aos finais de semana, então era uma rotina muito doida. Cheguei a ficar internada 2 vezes, com metade do corpo todo paralisado de tá tão exaurida. E aí era então de segunda a quinta no consultório, 8, 9, 10 pacientes por dia, o que para uma consulta de 1 hora e pouco é muito pesado. E aí na sexta-feira eu entrava num avião e ia para algum lugar do país para palestrar. Burnout que fala? Então, dizem que chama isso, mas eu tenho tanto ódio desse termo que eu nome acabo que a falando, gente dá pra não, ele? que eu tive foi Deixa muito, pra foi lá. outra coisa. Estresse. Mas você Sei. gostava do que você fazia, mesmo sendo... Amava, Legal. muito. Eu Mais deixei que de... agora o que você faz hoje? não sei. Não sei, porque eu gosto muito do audiovisual, muito mesmo. Então, não sei. Mas eu deixei de gostar quando eu deixei de poder fazer. Porque a exposição, apesar de trazer uma agenda cheia, apesar de trazer uma visibilidade que você jamais conseguiria num outdoor, ou tendo uma família na área, ou estando num prédio num bom lugar da cidade, ela traz uma proximidade e um carinho que, apesar de serem muito gostosos, inutilizam a sua função. Então, eu recebia muita gente, no final a coisa ficou intragável, assim, não intragável de insuportável, mas de sem sentido, porque as pessoas vinham até o consultório para tomar um café. Então a pessoa sentava à minha frente e falava, olha, eu já li tudo que você escreveu, Vim te conhecer. eu já li tudo Bateu que você papo. escreveu, eu já vi o Virou curso, psicóloga. então assim, eu vim tomar um café. E aí assim, ok, tomar um café, dependendo do café, mas não é ok pagar tudo que paga pela hora. Pra tomar um café. Eu me sentia muito mal. E aí, depois de algumas situações, de alguns meses em que isso era muito frequente, eu fui me cansando de me preparar e estudar e me manter atualizada para falar de nutrição e não consegui fazer isso. E aí, como ao mesmo tempo eu gosto muito do que vem na adjacência disso, eu gosto muito de todo o resto da minha vida, e se todo o resto conseguiu manter acontecendo, eu fiquei lá. Eu não dei baixa no meu CRN, eu só deixei ele em suspensão. Então, se eu quiser agora, eu vou lá e retorno, mas deixei ele desativado. Eu consigo continuar falando de nutrição e mesmo monetizando um curso com esse assunto. Porque qualquer um pode falar sobre qualquer coisa, que você não pode atuar na área. Então, eu sempre dou o exemplo que se você quiser falar de neurocirurgia, você pode. Você não pode operar um cérebro. E é claro que você pode falar desde que você se responsabilize. E disso, obviamente, eu tenho bastante tranquilidade, sim. Eu não deixo você entender da área. Você é da área, você estudou, formou, Exatamente. óbvio. Então, eu você não tá continuo falando conseguindo. Eu tenho um dos meus produtos, um dos meus cursos que é sobre emagrecimento, que é o que eu fiz primeiro. Ele já teve 14 turmas, se não me engano. Ele continua rodando. Legal que você trouxe esse assunto também para o que você faz hoje, né? A nutrição. Do quê? A nutrição. Sim, exatamente. Então ele continua rodando, mas aí eu dei mais espaço, eu me atentei mais, eu consegui me dedicar mais a outras coisas que eu gosto também. Inclusive o tiro. Tem Inclusive o isso. tiro. E a gente conheci a Lara no Projeto Valkyrias. Foi lá que a gente se conheceu, né? Foi lá. A gente já tinha se visto antes? Projeto policial, pô. Eu não fui. É que a gente se conheceu por causa no projeto policial por causa do Paulo, mas a gente se conheceu no Valkyrias. Foi no Valkyrias, eu perdi a cronologia, mas foi mais ou menos isso daí. No tiro, mundo do tiro, Sim. mulheres no tiro, a gente passou uma fase muito boa que hoje está em declínio devido a questões políticas, mas você conheceu o tiro como? Eu conheci, na verdade, através do Benê Barbosa, foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo eu não lembro se ele me chamou para estar num evento, num curso dele. Eu sei que eu fui fazer um curso dele e gostei pra caramba, claro. E aí, dali pra frente, daquele dia, do dia do curso do Benê, no dia seguinte... Antes disso, não tinha Nunca vontade? Eu não tinha... Não, eu sempre gostei... Eu sempre fui muito avessa ao que é padrão. Então, como todo mundo dizia, arma é ruim, arma mata e arma tem que ter Você pouco, falou, eu já deixa eu ver olho e essa falo, parada de aí. repente, Precisava exatamente. conhecer, né? E aí, então... sempre, sei lá... Sempre gostei, sempre achei bacana. Mas nunca
sem fazer. E aqui em São Paulo, apesar de ser muito caro, é mais fácil, né, que a gente tenha esse contato. Então eu lembro que aquela tarde com o Benê foi para mim um ponto de partida. Dali, sei lá, se o curso foi num sábado ou no domingo, na segunda eu já estava no clube, já me filiei, já fiz tudo, já estava lá. Já tava comprando lá. arma, dando tiro. Tem isso. E hoje a gente tem poucas, né? Tem. Exatamente. Devido às leis, nós aí tá tudo em declínio, tudo caindo, mas assim, dá pra continuar alguma coisa ainda, dá pra fazer. Dá. Né? E assim, eu falo porque, pô, eu e o Giovanni, a gente deu muita instrução de tiro, muito tempo, eu tive muita aluna mulher. Vou te falar um negócio, Lara, os melhores alunos nossos sempre foi mulher. Mulher sempre tirou melhor que o homem, tá? Imagino. Eu achei muito bacana quando a gente Coordenação motora fina, né? Coordenação motora fina. Entendimento, mulher, você tá falando, ó, segura a arma aqui, coloca o dedo atenção, fora do gatilho. cara. Ela vai fazer isso. Né? Ela vai fazer isso. O cara, você tá falando abacaxi, ele tá entendendo uma mão e não vai fazer, entendeu? Aí na verdade, fala, o que eu sempre tive a leitura é que o cara, ele chega pra atirar com a gente, aí você pergunta pra ele assim, você já atirou antes? Ele fala, já, eu fui no sítio do meu primo e dei 3 tiros com o revólver dele. E ele pensa que aquilo ele atirou e pronto. E outro, ele joga videogame. Então ele fala, pô, já vi essa arma no videogame, eu sei atirar. Ele fica com uma parada meio, CS, eu já sou bom né? nisso. A gente jogou CS, muito não, né? Você não. Você não. Já joguei CS, gente. A mulher não, cara, ela chega no tiro lá, ela presta atenção, ela quer consumir aquilo que você tá pra falar. E o mais legal era quando chegava um casal, que você via que o cara tava assim, bilão. Pô, já vou tirar. Amor, fica tranquila aí. Até, tipo, te trouxe pra um rolê top. E a mina arrebentava o cara, é muito melhor legal, que ele. legal. Isso era legal pra caralho. Então foi muito bacana ver essa ascensão da mulher no mundo do tiro. Eu acho muito importante. Ela criou até um projeto, né? Então, a gente tava falando, o projeto Valkyries foi só mulheres, foi legal pra caramba. Muito. Espero que a gente consiga fazer de novo. Mulheres no tiro, o que você me diz? Você acha que a mulher tem que Eu acho que tinha que ser muito antes do homem, inclusive, né? Porque, no fim das contas, por mais que se a Ronda Rousey estiver aqui, que é uma mulher que sabe lutar, que é forte, que é desenrolada, mas ela estiver com vocês dois, ou com qualquer um de vocês, ou com qualquer um dos meninos, a mais forte das mulheres não tem chance com o mais fraco dos caras, né? Então, na verdade, é muito estranho na minha cabeça que isso não seja prioridade para a mulher quando comparado ao homem. Eu lembro que não sei se vocês prestaram atenção, se vocês lembram, se isso marcou vocês, mas nesse evento aconteceu um negócio que tempos depois ainda Paulo e eu fomos num podcast e a gente conversou sobre isso lá, e aí foi ali na mesa que eu vi que tinha pegado para ele também. A gente estava falando sobre a necessidade da mulher poder se proteger mais do que, de repente, o homem precisa. E aí foi inclusive a minha tia que levantou a mão e contou para o Paulo e falou, não sei se você sabe, mas as mulheres, normalmente, a maioria, se não todas, a gente tem na cabeça que a violência é quase que um dado que vai acontecer em algum momento da vida, infelizmente. Então, de alguma forma, a gente se prepara. E ela falou sobre o se preparar para uma violência sexual. E eu fui educada assim desde criança. Olha, se acontecer, você não faz isso, você faz isso. De repente é pior que você olhe no olho, de repente é pior que você lute, de repente é pior... Então, assim, é meio como se a gente fosse preparada para essa catástrofe que pode acontecer. Sim. E eu lembro do quanto isso chocou alguns homens que estavam ali na frente, que ficaram estarrecidos ao ouvir isso. E aí eu lembro de olhar no olho dos homens e ver aquela sensação horrível e falar, caramba, eles não sabiam. Então, assim, eu penso, se é uma coisa que praticamente, que nós todas consideramos que, infelizmente, em algum momento pode acontecer, a ponto de que a gente se prepare para isso. Mas para os homens é uma coisa que, de repente, a essa altura, eles não cogitavam que isso fosse real, como que para nós a ideia de se armar e de se defender de uma forma realmente eficiente pode não ser prioridade? Então, a gente pensa 2 vezes para apertar o gatilho, mas não pensa 2 vezes para apertar o gatilho se for, por exemplo, em razão da prole. Nossa, se for por causa do filho, cara. Exatamente. A mãe faz qualquer coisa. Exatamente. E aí, assim, como que para mães, que são tantas mulheres, talvez a maior parcela delas depois em idade fértil, como que isso não tá já como dado? Sabe? Então você acha que toda mulher deveria ter essa oportunidade de, se caso quisesse, ter uma arma de fogo? Eu acho que toda mulher tinha que ter a oportunidade de se qualificar nesse ponto. Fato. É uma escolha, mas eu né? acho que tinha que ser sim. Da mesma forma que tem várias coisas que são facilitadas para a mulher justamente pela nossa condição fisiológica e física. Então, realmente, se o negócio pegar fogo, a gente não sai primeiro. Se o barco afundar, a gente não sai primeiro. Mulheres então, e assim, crianças primeiro. Exatamente. Então, e aí, por motivos óbvios, a criança não entra no rol da arma de fogo. Tá, mas e aí, mulheres não tinham que ter essa possibilidade, a possibilidade facilitada para o encontro com isso, para o contato com isso? Então, sim, penso com certeza. Muito interessante que você, como você comentou, às vezes você pode virar para uma mulher e falar, pô, você tem interesse em andar armada? Não, eu não tenho, eu não quero.
até mexer com o filho dela, cara. Sim. Eu tenho certeza que naquele momento ela vai falar, caralho, como eu Sim. criei uma arma aqui, cara. E você entende que não é. Não tô falando sobre a ideia de facilitar de colocar a arma na mão. Não, mas assim, olha, eu não sei. De repente também tô cuspindo uma ideia à toa. Mas tudo que é necessário, e principalmente hoje, que está muito pior, tudo que é necessário para que a gente possa praticar o tiro, ou para que a gente possa ter a licença para praticar o tiro e tal, que para a mulher fosse facilitado da mesma forma que outras coisas são pela condição física e fisiológica, eu acho justo. Essa condição física e fisiológica ela é muito interessante porque às vezes o homem ele nunca tem um pensamento, por exemplo, tem um caminhão estacionado na calçada, né? O homem ele vai passar por trás do caminhão ali na 0 hora e vai prosseguir. A mulher ela já tem um pensamento que fala, eu não vou passar atrás desse caminhão, que tudo pode acontecer comigo, eu vou passar no meio da rua se caso for, né? E você sabe o que eu acho mais interessante? É que nós vivemos uma época em que uma briga por um ideal feminista acontece o tempo todo. Pois é. E aí quando uma pessoa que sei lá, é familiarizada com essa ideia, quando ela briga pela igualdade entre gêneros e ela diz que ela quer retomar o poder de um suposto patriarcado, eu sempre me pergunto, sim, você quer retomar esse poder de quem? Na sua visão, ele está na mão de quem? Aí ela diz, bom, está na mão dos homens. Ó, certo, se isso está na mão dos homens, está na mão dos homens por quê? Não são eles superiores a elas em termos de poder? O que acontece e o que realmente confunde todo mundo é que ao ouvir essa frase, as pessoas pensam, bom, se você está dizendo que homens têm mais poder do que mulheres, significa que você está dizendo que homens valem mais do que mulheres. E nem de longe isso é verdade. Quando eu digo que homens têm mais poder do que mulheres, isso quer dizer que eles têm mais poder justamente porque eles têm uma posição física, por exemplo, e fora as outras, diferentes. Por isso, tecnicamente, nós estamos brigando para que essa igualdade exista. Agora, se essa diferença não existisse, não haveria de ter a briga. Não haveria de ter a necessidade de igualar esse poder. Equalizador de forças. O equalizador, então assim, é muito... a arma é isso, né? O equalizador de forças. Esse é o ponto. Porque eu sou uma pessoa que tem um apego a evidências científicas e a provas tácitas daquilo que eu escolho acreditar. Tá. Acreditar não, né? Levar em conta, porque você não precisa acreditar em algo que tem provas concretas. Mas é muito doido como a gente nega algumas provas concretas numa civilização ocidental atual. Então a gente nega que exista uma diferença entre homens e mulheres. Não, eles são iguais sim. Não, eles não são. É justamente porque eles não são é que a gente precisa fazer os equalizadores acontecerem e a arma de fogo é a maior deles. Caralho. Você já teve algum relacionamento em que você... pensou que talvez poderia precisar desse equalizador de força, porque a parada ali parecia que estava desandando, estava querendo entrar nesse tipo de conflito a ponto de ter que se equalizar? Olha só que interessante. Não só eu não tive nesse ponto não, porque, enfim, nesse ponto não, mas olha que interessante. Eu tive relacionamentos na vida em que eu pensei, que doido. Aqui é o ponto onde qualquer mulher, ou aliás, desculpa, qualquer pessoa faria aquilo que quem não tem traquejo com armas imagina que aconteceria. Tá, entende? Aquele ponto de inflexão ali. Isso, então assim, eu estive em situações, em relacionamentos em que realmente a coisa foi tão ruim naquele dia que qualquer pessoa diria, pô, se ela tivesse uma arma em casa, alguma coisa tinha acontecido. Pois é, mas eu tinha 3 e nada aconteceu. Então, para mim, isso é mais interessante do que qualquer outra coisa. Apesar de eu já ter estado em situações em que, de repente, o uso da força fosse importante, em nenhum momento eu realmente cogitei usar a minha arma ou a minha posição de ser habilitada para isso e tal, para resolver aquilo. Porque essa é uma pira que a galera tem. Pô, não, se a gente armar a galera, se a gente armar as mulheres, essa mulherada doida, a hora que elas brigarem, é muito difícil que quem tenha o traquejo com a arma, que quem tenha a prática do tiro faça isso. E aí isso, vocês vão falar bem melhor que eu, mas se fosse assim, pô, todo policial tá armado. Exatamente. Policial é gente. Exatamente. Ele tá em situação de vida útil, situação de vida normal, e... Nem por isso ele vai sacar. Mas principalmente porque ele tem cuidado com aquilo. Seria a mesma coisa de alguém que está numa civilização que nunca teve um contato com o carro, nunca dirigiu, e pela primeira vez vê o carro e fala, caramba, mas e aí, vocês têm autorização para dirigir isso? Mas e se você quiser atropelar um amigo seu? Você vai falar, não, poder eu posso, é que
Não é bem é assim, assim, né? exatamente. Não, verdade demais. Na verdade, pelo contrário, quando eu falo por mim, se você entra na polícia e passa a ter uma arma, você passa a ponderar muito mais as Sim. coisas. Você vê que O não é jeito que assim. você anda na rua, o jeito que você tira o lixo de casa, onde você senta no bar. E você sabe que você não exatamente. vai mais sacar à toa pra qualquer coisa. Você não vai sair sacando a arma porque você olhou feio pro outro na rua. Até porque bom, principalmente se vocês, que são policiais, quando apertam o gatilho, vocês têm a vida completamente mudada, quanto mais um civil. Nossa senhora, um tiro custa muito caro. Exatamente. Muito, muito caro, muito caro. Fora o preço da munição, que não tá fácil. E que tem gente que não vale o preço dela. Não, Essa é a verdade. nossa. É muito bom, né? Lara, a gente tem até uma situação em comum que a gente estava conversando lá fora. Você passou uma fase conturbada da sua vida com depressão, certo? Uhum. Faz tempo isso? Como é que foi? Nós estamos em 2023, eu acho que 2020 e 2021 foram os piores anos com isso. 20 e 21? Acho que 20 e 21, se É não me um engano. assunto, eu já falei também algumas vezes em podcasts, eu acho tão interessante. Você passou por isso? Passei muito pesado. E eu acho legal do pessoal que tá de fora ver e pensar, pô, eles passaram por isso, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de, pô, eles têm a vida perfeita, a vida maravilhosa, eles nunca vão passar por isso, a depressão não atinge ali, óbvio que atinge. Então, assim, qualquer um pode ter, é uma parada que só quem viveu sabe como a parada é complicado, né? E você teve, nesse momento, um pouco de receio de expor isso? Ficou meio com medo, Eu vergonha? não expus isso enquanto isso não estava manejado. Enquanto não estava controlado? De jeito nenhum. Isso é o que eu fiz com 90% dos problemas da minha vida. Eu acho muito, muito desagradável, tanto para quem está lidando com algum problema, quanto para quem ouve, que você esteja em contato com o problema de alguém que não está resolvido. Primeiro, porque não te ajuda. Eu sei que a galera tem aquela ideia do, pô, eu vou fazer uma dieta para emagrecer, já sei. Eu vou expor o que eu estou fazendo, porque daí eu vou me sentir impelido a manter a dieta, porque afinal eu fiz um compromisso com quem está vendo. Cagada. Dificilmente você vai conseguir fazer isso, você vai achar agora caminhos de ou fingir que você está fazendo essa dieta para poder manter o que você expôs, ou você vai ser ridicularizado na frente de todo mundo, afinal você não conseguiu e agora todo mundo está sabendo. Eu acho que apesar de parecer isso um motivador, no fim das contas é uma coisa que te joga para baixo mais do que qualquer outra coisa. Então eu não tive, e essa tranquilidade de não expor nada que não estava ainda engatilhado, eu tive, com certeza. Mas foram anos muito complicados e que até hoje eu não consigo entender, e ainda tive essa conversa hoje, sábado, eu tive essa conversa na quinta-feira com o meu psiquiatra. Até hoje eu tento entender quanto disso é neuroquímico, porque trata-se de uma doença neuroquímica, por isso que alguém que tem a vida mais ou menos em ordem pode ter como qualquer pessoa, e quanto disso também se dá ao ambiente. Principalmente o ambiente. Porque não deixa de ser, eu detesto a palavra gatilho, mas não deixa de ser o gatilho, né? Não deixa de ser uma coisa que te leva àquilo. Então, não sei se é porque de repente também a coisa mudou, foi um shift de 180 graus muito grande para mim, de sair de uma vida que não era tão simples para sair de uma vida onde as facilidades estão ali, de sair de uma vida onde as coisas não iriam estar disponíveis para entrar numa vida onde o que eu quiser vai estar disponível e tenho acesso. Não sei ainda, até hoje eu não sei o quanto que é derivado de cada um, mas com certeza tem os dois. Mas você conseguiu manobrar isso através da mudança do seu ambiente. Você conseguiu melhorar essa... Não, o ambiente não foi uma coisa que eu consegui mudar. Não foi? Não foi. Eu contei com tratamento psiquiátrico, medicamentoso. Eu nunca tive problema com a ideia de tomar medicação. Não, também nunca tive, confesso. Nada. Confesso. Então, mas você é policial, o que é estranho. Agora eu, que sou mais aqui pro lado que eu tenderia na droga sem problema. Então aí eu já estava mais propensa à ideia de tratar com medicação sem problema nenhum. Essa ideia do, pô, mas e aí? Eu vou tomar remédio para sempre? Sem problema. Se ele resolve. O que tem, né? Eu lembro ainda que eu ficava lendo, mais ou menos, gostava de estudar isso daí, do inibidor de recaptação, da recaptação de serotonina, exatamente, né? Que ela fica São na várias fenda classes sináptica. diferentes. Achei muito interessante o funcionamento de como era isso daí, mas, cara, eu te digo por mim, o meu foi uma readaptação de ambiente pra parada voltar a funcionar. E é interessante isso, porque em junho do ano passado, se não me engano, junho do ano passado, se não me engano, saiu a primeira pesquisa nessa área de psiquiatria e que mostrava pessoas que eram o quadro de pessoas depressivas que não tinham baixos níveis de serotonina. O que para a área psiquiátrica foi um tremendo de um avanço, porque pela primeira vez eles entenderam que, de repente, o ambiente importava muito, a cultura importava muito, o jeito como aquela pessoa foi criada importava muito. E isso é um amplo abrir de novas pesquisas, de novas considerações para essa área, justamente porque deixa de lado a ideia de que seja só no cérebro e põe em voga a ideia de que o ambiente importa. E eu imagino que para todos nós aqui, você não, que você é muito novo, mas para todos nós que pegamos essa transição, Sexta a vez gente já. que teve...
A gente que Muito teve bom. internet de escada, a gente que pegou aquela... Pô, a gente pegou uma... Ficava, viu? Tinha bate-papo da UOL. Só A pra gente você entrava saber. meia-noite, Entendi. pagava um pulso. Nossa. E entrava com o nickname do bate-papo da UOL. Boa, tinha isso. Inventava lá um, sei lá, um... Fato. Eu confesso, não é da minha... Isso é verdade, não é da sua época mesmo, não? As meninas vinham lá com gatinha. Na verdade sei lá o é, quê. mas eu Gatinha não... 18, 3, Gatinha 2, 1. 18, Eu gatinha não entrava manhosa, nisso. Na minha época é MSN. Alguma coisa desse Já, tipo. você pegou só do MSN pra MSN, frente? Orkut. Nossa, você não pegou o melhor, você não viu pegou o nem Mirk. nem Peguei, vamos mudar de PlayStation. assunto? Você... A pira do velho é essa, né? A pira do velho é tentar se sobressair pegar no pelo que pé ele do- vive. É, vamos zoando, novinho. tá certo. A gente, nessa fase, Lara, cara, pra mim, foi muito importante a parte espiritual da coisa. Sério? Religiosa e etc. Você acredita em Deus? Acredita em Deus. E você? Assim, eu sou limpinha, Aham. mas não Eu sou acredito. limpinho, cara, muito bom, Eu não muito acredito. bom, eu sei. Então, pensa, eu venho de uma família cristã, eu morei na igreja por muitos anos, meu padrasto era pastor de igreja Peraí, evangélica. você o quê? Morou? Muitos anos. Como Eu assim, preguei, eu trabalhei, eu tive um programa na rádio de mais de um Você ano. pregou? Sim, eu estudei teologia, Vai, filosofia, conta isso aí. muito. Achei que você ia fazer um... Vai o quê? Vai, Eu pensei conta que isso aí, você ia xingar pô. ela. E aí, então, eu Quantos anos você tinha? eu saí, 18 eu tinha quando eu saí, 21 quando eu saí desse meio. Tá. Meu padrasto era pastor de igreja evangélica, a gente morou na igreja por muitos anos, e a família inteira trabalhava na obra. Tá. Então, meu padrasto pastor, a minha mãe Obreiro que falava? obreira, era chefe do louvor e tudo mais, e eu tava Você ali cantava também. no... Cantar não, que não é minha praia, né? Chegou a cantar Não no cheguei louvor, a cantar né? que eu não podia, Deus Não me deu dançava essa igual o graça. Diego dança. Dançava. Você dançar, grupo de jovens e tal? O Diego dança. É mesmo? Ô, pagodeiro, vai. Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando sobre esse assunto que a gente está conversando, do que você se orgulha na sua trajetória de vida, assim? Às vezes pode ser que seja isso ou outras coisas. De saber fazer limonada com limão. Muito. É disso que eu me orgulho. De todo o erro grotesco que eu tive, eu consegui tirar dele. Não uma coisa boa, não uma lição. A lição dá muita raiva, porque quando alguém fala, olha, você vai sair disso sabendo mais, eu penso assim, porra, eu tô fudida. Não, pode falar, Pode? foda-se, foda-se. Eu tô fudida, pra que eu queria saber mais? Eu só queria não estar fudida. Então, a limonada não é o aprendizado, porque isso é o mínimo que eu espero. É só que me faltava sair de uma situação de merda sem saber melhor. Então, isso é o mínimo. Mas a pergunta é se eu sair disso com um resultado palpável maior na mão. Porque a maioria das situações de merda que a gente tem na vida, isso não é nem possível de fazer. Quando você perde alguém, quando morre um filho, morre um pai, morre uma tia, ou quando você perde um bem, não dá para sair daquilo tendo mais do que tinha antes. Mas de todas as situações da vida, eu consegui sair com um resultado melhor palpável. E por que isso é legal? Não porque você tem um pensamento materialista, mas é porque é justamente com o que é palpável que você consegue partir, depois daquele problema, de um lugar mais alto para continuar crescendo. Mas se depois de um problema você parte de um lugar mais baixo do que você estava antes, você precisa fazer esse caminho todo de volta para voltar no 0 a 0. Entende o que eu tô querendo dizer? Nossa, Então, demais. na minha visão, é o que eu me orgulho pra caramba de sempre ter conseguido fazer. Pegar limão, fazer limonada. Fazer limonada. Mas puxa uma... E às vezes botar uma caipirinha, uma vodka, caipirinha e açúcar tal. mesmo, vai foda-se, que vai, né? vai que pra vai. praia e curtir. Açúcar mesmo? Mas nutrição? deixa eu... Não, já foi. Deixa eu voltar um pé pra trás, que a gente tava falando da igreja. Uhum. E aí você ficou lá um tempo, participou e teve uma virada de chave onde você parou de... Eu comecei a estudar teologia, eu cheguei a começar a fazer um curso e parei porque eu achava um pouco lento, e aí estudei por conta, peguei a grade e comecei a estudar teologia por conta. De teologia a gente acaba estudando evolucionismo, acaba estudando biologia, acaba estudando... E não tem como não cair em Darwin. evolução da espécie. E aí fica muito difícil. E aí eu lembro que... Então, e aí como pra mim a palavra de Deus até então era uma coisa soberana e intocável, Absoluta. então se tocar em algo, tocou em tudo. Ou é ou não é. E aí, quando algumas perguntas que haviam ali, alguns mistérios da fé ainda estavam ali, de repente, para mim, não para o mundo inteiro, não para quem está assistindo, mas para mim aquilo ficou explicado, então todo o resto perdeu sua validade do ponto de vista crença. Eu sigo achando que o cristianismo, em alguns pontos, principalmente naqueles de convívio social, é irretocável, porque ele considera o contexto, isso é muito importante. Então, um dos exemplos que eu sempre dou é que relacionamentos homem e mulher, ou homem, ou seja como for, relacionamentos amorosos, do ponto de vista do cristianismo, é irretocável. Mas porque os dois estariam nesse contexto. O problema é que, normalmente, o que a gente tem é um jogo desigual.
Então, é uma pessoa nesse contexto, e outra pessoa está no rolê. Então, esses princípios eu sigo guardando, cuidando, porque eles funcionam. E ao dizer eles funcionam, é muito fácil que a gente olhe para o resultado da vida e pense, não, porque aqui não funcionou. Então, mas não funcionou porque não havia um contexto. O contexto é todo mundo precisa estar sob o mesmo pensamento. Mas e aí, se não está todo mundo, então a gente não faz? Não, ainda vale estar. Porque é muito melhor sair de um contexto ruim, que você fez o que você sabe que é a coisa certa a fazer. Para negócios é a mesma coisa. Então, eu me lembro foi a época que eu comecei a estudar o Rei Salomão e as riquezas dos heróis do Antigo Testamento, que eu falei, caramba, tudo isso é o que a gente usa hoje em marketing digital. Tudo isso é o que a galera usa hoje em chefia de empresa. Então, para esses pontos, o cristianismo segue valendo. E principalmente quando eu não estudei, mas eu li, quando eu comecei a ler um pouco sobre outras religiões, que são bem de base, quando eu comecei a ler um pouquinho sobre hinduísmo, um pouquinho sobre islamismo, budismo. Um pouquinho sobre que não classifica como religião, mas classifica como filosofia, e todos eles têm a mesma base. Então, você precisa ter um baita de um motivo para negar alguma coisa que há muitas gerações vem dando tão certo. É só esse cuidado com essa observação que eu costumo ter. Então, mas aí entendi, mas quando aí você vai, não tem como não falar em religião e não pensar no pós, o que tem depois daqui, o que tem depois daqui pra você? Quando eu saio daqui, o que eu sei que acontece é as pessoas que gostavam de mim sentem minha falta. Só isso que eu sei. Simples assim. Não tem um outro... Eu não sei. Ninguém sabe. É que pra mim, é que a diferença é que, no meu ver, não saber a resposta não me dá licença pra inventá-la ou pra dizer, bom, já que eu não sei a resposta, então tem que ser isso aqui. Esse é o ponto. Mas não é só com vida após a morte, é com tudo. E milagre, você acredita? Eu já presenciei vários. A questão é que é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Como você explica como isso aconteceu? Eu não explico. O que não me dá a licença de dizer que, então, foi uma entidade espiritual ou foi um mundo espiritual, alguma coisa além do que eu tô vendo. Mas também não foi ciência. Pode ser que não, a maioria deles não. Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Com certeza. Então, mas aí eu não sei se tá pra nós saber o que tá na van filosofia, né? Tem coisa que não tá. É que a busca por essa resposta também não breca a minha vida, né? Não, de jeito nenhum. E até você brincou aqui, eu sou limpinha, né? Porque realmente há uma parada muito assim, porra, você não acredita em Deus, você vira um monstro, você não tem moralidade. O que é muito doido, porque eu tava conversando isso com a Ju essa semana. E isso que eu vou falar aqui agora, eu preciso ter muito cuidado pra ouvir, mas é assim, olha... Eu conheço alguns ateus, poucos, não muitos, mas alguns ateus, alguns agnósticos, mas algumas pessoas que não processam alguma fé abertamente. E eu nunca conheci uma dessas pessoas que fosse filha da puta pra caramba. O que não quer dizer que não tenha. Tô dizendo que eu não conheci. Conheceu. Agora, todas as pessoas filhas da puta pra caramba que eu conheço são abertamente cristãs e estão lá no perfil escrito Cristo primeiro, cristão empresário, jiu-jiteiro, e geralmente tem isso, o jiu-jiteiro, Deus, família com Deus. Então é uma correlação forte, o que não implica uma causalidade, mas é uma correlação bastante forte. Entendi, vai na igreja final de semana, mas de segunda a sábado aí tá lá, pode a vida do amiguinho. Com criança e fazendo trabalho com casais, e a gente sabe que fora dali o negócio é o bichão. Lara, relações, homem, mulher, a gente tava falando uma parada aqui antes de começar a gravar sobre machismo. Porque, né? Por que será, né? Por que será? O que seria um homem machista pra você? Fico agora entre ser cancelado e ganhar uma grana. Ai, pensa bem, pensa bem. Então, é fogo, né? Pra mim, a pergunta é pra mim. É intuitivo, essa aí é toma lá da cá. Bom, não, e assim, mim, você acredita em intuição? Já depois já responde uma dessa aí pra nós. Pra mim, o homem machista seria o homem que faz a diferença pelo gênero, né? Então, é alguma coisa que não é implícita ao gênero, mas ele considera como sim. Então, seria o cara que diria, bom, não, você não pode exercer essa profissão que não tem a ver com você não pode força atirar física, porque você é mulher. Isso pra mim seria um cara machista. Beleza, porque você acredita que tem, sim, como a gente estava falando, algumas diferenças de natureza de homem e mulher. E tá tudo bem. Não, mas é importante. O que eu citei é aquela profissão em que não há essa necessidade. Então, nós temos, sei lá, apesar que, olha que interessante, tem profissões que não têm o uso da força, não há a predileção por. Então, assim, por mais que todo mundo fosse apresentado a todas as opções, é natural que o curso de engenharia tenha mais homens. Mas porque homens tendem a ser mais práticos, então eles gostam mais de exatas do que mulheres, o que não significa que não possa ter uma mulher que é ferrada em engenharia mecatrônica. Isso. Mas a predileção vai ser maior, e a gente vê isso não do que a gente pensa, mas de dados. Então, em países como a Dinamarca, ou em lugares como os Países Baixos, em que realmente a igualdade de oportunidades para diferentes tipos de função é maior,
naturalmente se vê maior diferença entre a predileção entre homens e mulheres. Então, na verdade, se você deixar homens e mulheres em situação de vida livre, é natural que mulheres tenham mais predileção àquelas profissões que têm mais a ver com pessoas, enfermagem, nutrição, psicologia. É natural que se veja isso. Mas esse natural, você acha que essa predileção vem do quê? Eu penso que a gente tem essas diferenças hormonais que fazem a gente ou mais ligada a pessoas do que a fatos, ou a números do que a traquejos sociais. Então é natural que mulheres, por terem útero e terem uma quantidade maior de estrogênio do que de testosterona, por exemplo, tendam mais a situações em que a gente tem mais cuidado do que praticidade. E não à toa, a gente deveria, pelo menos, guiar cada um desses para aquilo que eles fazem de melhor, em vez de simplesmente seguir tentando fazer com que cada um entrasse numa área que claramente não funciona. E eu acho muito louco isso, que se a gente fala exatamente tudo que ela falou, talvez... Fudido. Aí eu sou machista. Mas nisso, não. Mano, não, calma, entenda. Lugar de fala, essas paradas, até que ponto? Não. Eu acho lindo, maravilhoso a mulher que tá falando aqui e tal. Se eu falo exatamente igual, talvez eu seja passado como machista numa geração de hoje em dia. Eu entendo. Da forma que Até a pessoa que vai ponto? absorver. Essa é a dor tua ao falar. Só que você pode brincar com várias coisas que eu não posso. Tipo? Você pode fazer piadas que eu não posso. Eu tô falando isso com a Juliana esses dias. A gente tava gravando com um casal de amigos e era nítido. Se eu falo sobre a testosterona, já nem como assim, nada a ver. Será que é? Eu acho que é muito. Hoje em dia eu acho. Testosterona, o que é isso? Você sabe? Já tomou? Boa, tá saindo. Não, eu não conheço muito bem sobre esse assunto. Mas isso é real, isso é real. Mas até que ponto é mimimi ou não é? Porque hoje é muito isso daí, né? Hoje o feminismo Hoje e tal, tem que tomar mimimi, muito cuidado muita com o que você cautela. fala, Então... É doido, porque assim, apesar de eu entender, chamar de mimimi e tudo, eu entendo o cerne da provocação da bagunça. O cerne da provocação da bagunça é ser notado. E fato é que antes de 15, 10 anos atrás, essa galera não era tão notada como é agora. É claro que exacerbou-se. É claro que, no fim das contas, a gente está tratando muito mais de outros assuntos do que daquele que está em pauta. Então, nunca uma correção na internet é sobre o fato em si. Nunca. Se a gente falar uma palavra errada aqui, a gente vai tomar pra caramba, e não é sobre a questão da palavra errada, essa pessoa mandaria para você por direct. O que aí me sai bem, porque eu não vejo eles. Mas se for ali no ao vivo, ali no... Como é que chama isso? No aberto. Não é. Eu acho que é muito mais por sinalização de virtude. Aí isso sim, eu acho que nunca esteve tão importante para as pessoas do que agora. Porque os nossos pais, não. Eles não. Mas os nossos pais se preocupavam. PlayStation 4 estão demais hoje. Não viu o Super Nintendo. Não pegaram o Sonic 3. Era Mega Drive. Os nossos pais se preocupavam com ser respeitados. E por isso eles eram amados. Os pais daqui para frente, eles se preocupam muito com ser amados. E por isso eles não são respeitados. Então, nesse ponto, eu penso que a sinalização de virtude é muito importante, porque a preocupação maior não é com respeito, é com amor. É com ser querido, com ser desejado. É por isso que a gente toma cuidado com o que a gente fala. Dificilmente é porque a gente tem medo da perda do respeito. Muito mais é porque a gente não quer ser odiado pra caramba. É verdade. Então, o cancelamento é isso. É isso. Porque se as pessoas soubessem exatamente lidar com o fato de que esse Zé que tá falando de mim não sabe quem eu sou realmente, de verdade, ela não se ligaria tanto nisso. Você acha que tem mais mimimi da parte do homem ou da mulher? É mimimi. Eu sei, só da gente falar mimimi aqui. Então, eu já tô com. Tá vendo? A gente nem pode usar esse termo. Não pode mais? Não Eu pode. acho que se não for Vixe, mais então do. cancela aí. Se não for mais da parte da mulher, tá errado. Porque quem conversa mais, discute mais, presta mais atenção a detalhes e se liga mais no que importa, somos nós. Do ponto de vista conversa, né? Do ponto de vista físico, tem que ser você. Seria mesmo, eu gosto de perguntar quem que liga mais, sei lá, por não correr tão rápido, não levantar tanto peso. Caralho, perfeito, e cara. tem que ser. E então, tá tudo bem. É, aquele negócio do... Pô, a mulher é chata. Sim, esse é o trabalho dela. Se eu não for muito chata, eu não tô fazendo meu trabalho. Você entende? Que legal isso, né, cara? É muito legal. Mas aí, tá vendo, Lara? Se eu falo isso, eu não posso. O que essa parada de lugar de eu fala? Eu também não posso. Você acha que tem essa porra? Pode. Lugar de fala? Não, porque lugar de fala não tem essa. Sei lá, hoje fala-se tanto nisso, cara. Você não pode falar, você não tem lugar de fala. Você, principalmente, que você é muito novo. Mas, você cara, tem 2 que você perde. Tem 2 que você perde. Quantos anos tem seu pai? Mas realmente, cara. O dobro da sua idade. Não tem. Seu pai tem quantos anos? Meu pai, 72. Sério mesmo? É. Caramba. 72. Tá bom, fica quieto. Entendeu? Realmente, cara, dependendo do que se eu for falar isso da maneira que você colocou agora, não eu acho o lugar de fala dos conceitos mais cruéis que existem com quem não está no lugar de fala, não com quem quer falar. Desculpa.
é dos mais cruéis que existe porque afeta quem está no lugar de fala e depende de quem não está. Por exemplo, se a gente tivesse o lugar de fala, muitos anos atrás, quando a escravidão era uma questão real e negros não pudessem falar e não pudessem ter voz, eles ainda estariam lá. Porque foram muitos homens brancos, cis, hétero e privilegiados que lutaram por esse direito. Tá. A mesma coisa com mulheres. O voto do qual as feministas se valem para dizer se deve ao movimento feminista aqui no Brasil não foi concedido por uma mulher. Foi concedido por um homem que pensava. O lugar de fala, ele considera uma coisa extremamente importante, que é a experiência. Mas a experiência é um farol que olha para trás. É só. Se ela não contar com quem tem poder naquele momento, não vai para frente. O lugar de fala não necessariamente coloca em voga quem tem o poder para mudar o problema do qual ele fala. Por isso eu acho ele um pouco cruel. Você já sofreu preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho? Não, no ambiente de trabalho nunca. Nunca. Ou na rua? Nunca, eu tô aqui pensando. Não, o que a gente sofre por ser mulher é essa coisa da sensação de insegurança. De entrar no elevador talvez com um não cara é e questão saber... de preconceito. Não é preconceito, é uma questão normal. Mas não, preconceito não. Não, nunca. Pelo contrário, em todos os lugares Mulher que eu tive, sofre sempre foi muito machismo respeitada. também, você acha? Ah, com certeza. Você sofreu, aonde você chegou hoje, você sofreu algum tipo de machismo? Nunca. Não? O que não significa que não exista, com certeza. Sim, eu acredito Talvez que você tem. não tenha visto, né? Sentido, né? Eu não sei se eu não vi, eu não sei se eu passei como um trator por cima dele, porque precisava. Passou batido. Então, nisso sim. Você não teria que fazer força, de repente, em uma situação que eu precisei fazer força. Você não teria que ter sido frio em uma situação que eu fui fria. Não sei se você teria que ter se esforçado tanto em uma situação que eu me esforcei. Mas eu prefiro só passar em vez de olhar pra isso. Questão... A gente falou de um lance de se importar. Eu era muito assim, cara. Eu me importava muito com as coisas. Meu, por que você não gosta de mim, né? E aí você vai lá, faz uma amizade, tenta chamar aquilo ali. E aí vai passando o tempo, por mais que vocês estão me zoando, a gente vê que não é necessário fazer isso, né? Sim, não é exatamente. necessário. Meu, só vai E isso pra mim é parte grande do amadurecimento, né? Porque se você colocar, né, no extremo, quanto mais novinho, mais você se importa com quem te ama, quanto mais velho, menos você se importa. você vai falando, meu, chega. Exatamente. Dinheiro traz Claro felicidade. que sim, é óbvio que sim. Então Ele não traz... muito caô falar que não traz. Bom, enfim, ele não enfim. traz toda a felicidade do mundo, mas ele traz muita felicidade, não pelo lazer apenas, mas porque ele facilita situações que são difíceis. Não é uma merda passar, sei lá, um problema com um amigo? Pois é, mas e se você pudesse levar seu amigo para viajar e dar uma desestressada? Não é um problema ver um familiar ser opção de uma coisa que ele não pode? Então, e se você pudesse prover isso? Não é um problema danado passar um problema de saúde terrível? Então, se você não dependesse do convênio, nem tô falando do SUS, do convênio. Esquece o convênio, manda o convênio a merda, paga esse particular e faz hoje. Como que isso não traz felicidade? Lógico que traz felicidade. Facilidade, felicidade, é que pra mim é um papo muito de quem não tem dinheiro. Tem algumas coisas que é muito papo de quem não tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, olha, isso aqui é coisa de um rico brega, isso aqui é coisa de quem quer mostrar que tem dinheiro. Você tem? Não. Então você não sabe sobre o que tem de mostrar sobre isso ou não. Você não sabe ainda. Segura aí. Depois você vai saber. Aí a gente fala sobre isso. Cara, é um lugar tão bom em que todo mundo deveria querer estar. E a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas tem 90% dos seus problemas que poderiam ser resolvidos com dinheiro. Como que não traz felicidade? E eu vi uma estatística, tava lendo recente aí, obviamente que a gente fala sobre o estudo, a importância, estudar para ganhar dinheiro, mas eles chegaram a uma análise lá que tem um ponto, você passou daquele nível de estudo e estudar demais, você já passa a não ganhar dinheiro. É que você não ganha mais no proporcional. Sim, eu sempre falei, a vida inteira eu falei, nem entre as 30 melhores nutricionistas do Brasil, do ponto de vista técnico, eu estou. Eu não tô nem perto. A diferença é que eu sei ganhar dinheiro com o pouco que eu sei. Então você vai ter alguém que sabe Essa é a mágica da muito mais. parada. Exatamente, você vai ter alguém que sabe muito mais, mas não sabe monetizar isso. Qual que é o segredo para monetizar isso? É você entender onde é a dor, onde é a demanda do seu público. Mas entender isso também precisa vir acompanhado de aceitar. Porque a gente entende qual que é a demanda, mas a gente não quer aceitar. Por exemplo, o cara é pianista. Ele entende que a demanda do público dele é música ruim. Ele só não aceita. Então ele prefere continuar tocando Tchaikovsky a, de repente, fazer um solinho de uma música que pode caber na música da Anitta. Entendeu? Caramba! Então, esse cara entendeu, só que ele não aceitou. Então é aquela pessoa que ela faz bolo. Aí ela faz bolo, só que ela fala assim, não, mas o meu bolo é o seguinte, meu bolo é, poxa, eu pego o ingrediente lá não sei onde, isso aqui, olha, é um leite natural fermentado, isso aquilo lá. E eu falo, bicho, quem compra o bolo não tá nem aí.
Não é essa a dor do cara? Não é comer um bolo gostoso, rápido e mais barato? Essa é a demanda e essa é a dor. Então você pode entender essa demanda e dor, se colocar a atender essa demanda e dor, ganhar a sua grana e depois ir fazer o bolo que você realmente gosta. Falando em dinheiro, assim, né, e das coisas que você faz, o que você não faria por R$1 milhão, assim? Nossa, hoje por muito muita dinheiro. coisa. Por por muito Dinheiro. Isso. R$1 milhão é pouco, muito pouco para quem tem um grande foco. Exato. Sim. Se vocês fossem mais conscientes do fã consciente, vocês saberiam essa citação. Tem muita coisa hoje em dia que eu não faria por muita grana, mas só posso fazer isso porque eu cheguei num lugar muito confortável. Até lá, não tinha... salvo ir contra meus valores e princípios morais, não tem trabalho que eu não aceitei, não. Não tem não. Não tinha tempo ruim, não. De jeito nenhum. Até chegar lá, eu não me via com condição de fazer luxos como eu faço hoje, de falar, pô, eu não tô afim de trabalhar com isso, eu não tô afim de fazer isso aqui, eu vou demandar isso aqui, eu vou delegar isso aqui, não vou fazer isso aqui por mais dinheiro. Você apostava... Qualquer coisa, eu fiz de tudo mesmo. Eu trabalhei em shopping, eu fui faxineira, eu fui manicure, eu pedi dinheiro em sinal, eu vendi revistinha, tudo que chegava. Pobre lá pode escolher o que vai fazer. Tem que fazer o que vier. Tem que fazer o que vier. E eu nunca fiz uma coisa só também, jamais. Um emprego. 60 horas semanais. No mínimo 6, né? No mínimo 6. É tipo o pai do Chris lá, o Júlio. Isso. Tem 2. É um registrado, um outro que é fixo, não é registrado, e o bico. Não tem nada que não faça. Seja depois já com uma condição melhor, comprando coisas, você já se sentiu arrependida por comprar uma coisa, depois se arrepender pelo preço que pagou, sabe? Essas paradas assim. Olha que doido, não? Nunca. Não é maravilhoso? Ai, cara, desculpa, tipo, eu tô sendo... Olha ele Você todo viu? machista. Tá vendo? Olha, tava diante dos nossos olhos o tempo todo. Isso, sabe o que é? Isso é convivência. Tá vendo? Entendi. Né? Você foi influenciado mal, né? Entendi. Assistam mas Brincadeiras à parte, né? Não, mas eu acho que nem, independente de ser brincadeira ou não por ser mulher, mas porque depois de um tempo, quando você tem uma grana boa, Isso, compra e fala, puta, que você arrependi, porque paguei Toca pra caro, frente. porque eu já tinha um igual. Nunca. Eu não posso dá. parar pra me preocupar com isso ou eu posso me preocupar nesse mesmo tempo com ganhar mais e aplacar essa perda. Eu prefiro fazer isso, acho mais efetivo. Se você fosse dar um conselho financeiro pra pessoa que você mais ama. Aceite a demanda, não só entenda. Aceite a demanda. A gente tem uma coisa muito de ego, de falar, não, isso aqui eu sei que é o que vende, mas não, eu não vou me prestar a esse papel. Eu não sei se você não vai se prestar a esse papel ou se você só não consegue fazer esse papel porque dói no teu ego. Não é meu trabalho necessariamente mudar o gosto de toda uma nação. Meu trabalho, a salvação é individual. Meu trabalho é comigo, com a minha vida, com a minha família, com os meus. A mudança do país e do mundo, desculpa, não está na minha mão. Então eu penso que é muito mais efetivo para que eu me dedique à minha vida e aos meus, que eu entenda e aceite a demanda para que eu possa fazer grana disso, para eu parar de pechinchar minha manicure. Para eu parar de pechinchar a pessoa de quem eu compro fruta na rua. Para eu parar de pechinchar a pessoa que faxina minha casa. Para eu pagar bem quem trabalha para mim. Tem coisa mais triste do que um empregador falar, quanto tá o salário mínimo? Entendi, porque é isso que você vai poder pagar, né? Porra, bem humilde você, né? Pagando um salário mínimo, porque é isso que tem que... Entende? Se a gente tivesse essa cabeça, a gente jamais precisaria se preocupar no ponto do salário mínimo para que pague só isso. Porque a gente cobraria mais, venderia mais e conseguiria fazer mais dinheiro rodar. Entende? Então eu penso que entender a demanda, aceitar a demanda e trabalhar dentro dela, não extrapolando seus valores morais e valores que são importantes para você, é um caminho muito bom a seguir. Anotou, Steve? Claro. Você é pra Tá nós, até gravando cara. aqui. Tá louco, cabuloso. Gente, Lara, muito obrigado por ter aceitado Adorei esse estar aqui, convite. muito obrigada. Foi muito bom bater esse papo com você, enriquecedor como sempre. Vocês conduzem muito bem, muito A obrigada. gente que A te interação entre acompanha os dois lá é muito engraçada. muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. @Lara Nesteruk, diretamente de um sobrenome russo. Pois é. Sigam, comentem, compartilhem, deixa o like aí de vocês. Ó, o que foi, produtora? A Daniela tá falando alguma coisa ali. O que é? Ah, nosso Cult Kombucha. Nós vamos tomar agora, logo após esse episódio. Fermentado, Vou até mandar um abraço Você pra vai tomar o Jamie. pink porque você tá meio machista. Então, já que eu Chama. sou machista, eu vou de pink, já que a Lara falou. Isso. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Steve, Obrigada, forte gente. abraço aí Obrigada pra de todo verdade. mundo. Obrigada. Tamo junto, até o próximo.